Está começando mais um programa Ao Encontro e você aqui comigo para a gente ir ao encontro de Deus, né? Quero que você possa curtir esse programa, entender todas as reflexões, todos os quadros desse programa que te leva diretamente de encontro a Deus. Não esqueça de curtir, de compartilhar, de ativar o sininho para que essa mensagem, para que esse programa chegue a outras pessoas. A reflexão de hoje foi muito engraçado que alguém me perguntou assim: Tati, como é escolher viver com Deus? E eu fiquei pensando e refletindo muito nisso. E eu orando em casa, eu estava comendo lichia. Vocês sabem o que é lichia? Lichia é uma fruta, como vocês podem ver aí na imagem, uma fruta bonita, né? É uma fruta exótica, diferente. Tem umas que elas são mais bonitas que as outras. Mas no fim, você vê que todas elas são iguais. Assim como nós. Muitos de nós somos muito diferentes um dos outros, né? Eu sou diferente de você, que é diferente do teu amigo, que é diferente do outro. Mas no fundo, nós somos todos iguais. E por que eu quis comparar a lichia com a nossa vida? Porque Deus ministrou algo no meu coração enquanto eu comia essa lichia, gente. E quando eu olhei para ela, quando eu fui abrir essa lichia, eu percebi que mesmo com aquela casca dela, grossa, né, diferente, uma casca mais dura, eu falei, nossa, isso aqui é como o nosso coração. Porque se você aperta a lichia, você vê que ela é macia, mas a casca é dura. E muitas vezes nós estamos exatamente dessa forma. E o que seria esse endurecimento? O nosso coração, cheio de mágoa, que não perdoa, cheio de feridas, sentimentos ruins, que tomam conta da nossa vida e não acaba impedindo que a gente prossiga, que a gente vá em frente. Mas não adianta, gente, não adianta. Mesmo que a casca seja dura, uma hora a gente não aguenta. E quando a gente não aguenta, o que acontece? Olha o que acontece. Vocês estão vendo na imagem, né? A lichia, ela abre e você consegue abrir essa lichia, assim como é o nosso coração. Se você está disposto a ver o que realmente tem dentro do seu coração, você consegue sim abri-lo para Jesus. E quando você abre, olha o que você encontra. Tá vendo essa parte toda branca da lichia? Para mim ficou tão claro, gente. Isso aqui é como a glória de Deus, transparente, pura, em um momento onde a gente estava aflito, onde estávamos com medo, onde estávamos achando que a vida não aconteceria mais nada. Pronto, simplesmente está aqui a glória de Deus sobre a sua vida. E você olha isso, e você começa a viver isso, e você fica cheio de força, e você quer mais daquela glória, você quer mais daquela graça de Deus. E quando você quer mais da graça de Deus, o que você faz? O que você precisa fazer? Você precisa se alimentar. Então é quando a gente pega essa polpa, tá vendo? Essa polpa da lichia, a gente se alimenta dela. E assim é com a palavra. Quando você pega a Bíblia, abre a sua Bíblia e você se alimenta da palavra, você fica mais forte, você fica com coragem, você fica destemido, porque você sabe que quem está com você não vai te abandonar nunca mais, não vai te deixar, não vai simplesmente fazer o teu coração ficar endurecido novamente. Não. Dali em diante, só vai sobrar o quê, gente? A semente. Porque quando você se alimenta, você transborda, né? E quando você tira toda essa polpa, você come toda essa polpa, né? Da lichia, você percebe que fica aqui, ó, a semente da lichia. Aí agora é o momento.
Porque muitas vezes a gente se perde quando a gente se fortalece. Muitas vezes a gente pede para que Deus nos fortaleça, para que Deus nos alimente, e Deus faz isso com a gente. E na hora que a gente tem tudo isso nas nossas mãos, a gente acha que é por nossa conta e a gente esquece de Deus novamente. E aí, essa semente vai para onde? É isso que eu quero te perguntar hoje. Onde você vai plantar a tua semente? Você pode pegar essa semente e jogar ela simplesmente à beira da estrada. Sabe o que vai acontecer? O vento vai passar e vai levar a tua semente, ou pode vir um pássaro e comer, e ela não vai render, não vai dar frutos, não vai acontecer nada. Mas você pode sim. Você pode colocar a tua semente, plantar a sua semente em um terreno fértil, em uma terra fértil, onde você vai transbordar não só para você, mas sim para todos que estão à tua volta. Então hoje eu tô aqui para te perguntar: onde você vai plantar a tua semente? Como está sendo a tua semente? Do que vai nascer a sua semente? Sua semente vai nascer frutos bons ou não? Sua semente, ela vai chegar ali e ela vai secar. Vocês entendem? Eu achei lindo a forma como Jesus me explicou como é escolher por Ele. Escolher por Ele é isso. É você conseguir plantar a sua semente em uma terra fértil e dar bons frutos. E hoje eu quero aqui orar por você, que dentro da tua casa, com a tua família, dentro do teu coração, seja plantada sementes boas, sementes de Deus, sementes cheias do Espírito Santo, para que você possa sim florescer, crescer, dar bons frutos por onde você passar. Tenho eu no céu, além de ti, e não há na terra quem eu queira mais que a ti. Estou apaixonado, desesperado de amor. Eu estou disposto a morrer por ti, e construirei no cume do monte um altar. Meu sacrifício sou eu. O sacrifício sou eu. Abro mão dos meus sonhos, abro mão dos meus planos, abro mão da minha vida por ti. Abro mão dos prazeres e das minhas vontades, abro mão das riquezas por ti. Estou apaixonado. A quem tenho eu no céu, além de ti? Não há na terra quem eu queira mais que a ti. Estou apaixonado, desesperado de amor. Eu estou disposto a morrer por ti,
das vontades, abro mão das riquezas por ti. Estou apaixonado. Estou apaixonado. A farmácia alopática é uma farmácia de manipulação que atua no segmento de medicamentos há mais de 36 anos. Farmácia de manipulação, ervas medicinais, drogaria especializada em manipulação esportiva e suplementos. Nossa empresa está em constante desenvolvimento e crescimento, preocupando-se fundamentalmente com a qualidade de seus serviços para melhor atendê-lo. Venha nos conhecer na Avenida Marechal Deodoro da Fonseca 134, Jardim Santa Clara, Taubaté, ou na Rua Marquês de Herval, 112, no centro de Caçapava. Tudo é possível. E no quadro de hoje do Tudo é Possível, há algumas semanas atrás, se vocês voltarem a alguns vídeos aí, vocês vão ver a entrevista surpreendente de Michele Toledo. Gente, foi incrível a entrevista dela. Muitas pessoas comentaram na entrevista dela um testemunho extremamente forte sobre a restauração de casamento, sobre restauração de pessoas, mas no meio do testemunho dela, ela falou assim: eu quero que o meu marido venha aqui e ele conte a versão dele. Eu não vou contar essa parte porque eu preciso que ele conte a versão dele. E muita gente me pediu: leva o Guilherme. E hoje aqui comigo, Guilherme Toledo. Seja muito, muito bem-vindo. Você é muito esperado no nosso programa, viu? É um prazer enorme estar aqui para a gente falar pela 100ª vez sobre aquilo que Deus realmente pode fazer na nossa vida quando a gente se propõe a uma mudança. O que aconteceu na sua vida, assim, que foi tão forte e que quando a gente fala no teu nome aqui em Taubaté, na Poema, que é a igreja que eu frequento, quando saiu o vídeo no YouTube, que as pessoas começaram a comentar, o que faz a sua história ser tão forte? A minha história, eu acho que ela se tornou muito forte, em primeiro lugar, por um momento que eu aceitei, eu entendi que eu precisava de uma metanoia na minha vida. Para quem não sabe, explica para o pessoal o que é uma metanoia. Metanoia, na verdade, é uma palavra do grego que significa... A palavra arrependimento no grego significa metanoia. É uma mudança contrário, é um caminho inverso daquilo que você achava que era correto. Uma mudança de mente, podemos dizer assim. Uma mudança de pensamento, de atitude, de mente, isso chama metanoia. E como é perceber isso na vida? Como é falar, não, agora eu preciso dessa mudança? Como que foi? O que teve um despertar? No meu caso foi um pouco mais complexo, porque levou muitos anos para isso acontecer. Eu nunca permiti essa mudança e Deus... Eu sempre falo que Deus ele foi me dando corda. Eu sou de um berço evangélico religioso. Eu nasci numa religião evangélica e o cristianismo não é uma religião. Eu acredito que o cristianismo é você seguir a Cristo. Sim. E Deus ele conhece o nosso coração, os traumas da nossa vida, tudo aquilo que a gente passou, a gente vai guardando nas recâmeras da nossa alma. E Deus ele vai permitindo para uma hora você realmente ter um encontro. Eu particularmente falo uma coisa e as pessoas ficam surpreendidas. Eu falo que hoje eu não sou um cristão, eu me tornei um testemunho de Jeová. Porque o que é um cristão de verdade? Quando você tem um encontro com Deus, você vira testemunho daquilo que Deus pode fazer na sua vida. Nossa, lindo. Não é verdade? Isso, lindo isso. E eu, pelo que eu soube, você passou não só por problemas, tanto no relacionamento como a gente viu que a Michele contou, mas também
tudo isso dentro de um problema grave de saúde, né? Foi. Como foi isso? Eu acho que a Michelle falou alguma coisa no momento que nós chegamos na Poema, que é a igreja onde nós somos hoje. A igreja onde, de fato, eu permiti, porque, na verdade, a gente só permite algo que Deus faça na nossa vida quando a gente não tem outra alternativa. Eu não sei se isso aconteceu com você. Não sobrou outra alternativa. Nada. Não nada. é? A única coisa que eu tinha, que eu olhei, que eu me vi, que eu poderia gritar ou me prender, era nele. E eu acho que Deus, ele permite isso, porque ele nos conhece, ele conhece a nossa essência. E quando nós éramos de uma outra igreja e num dia não tinha vaga no estacionamento da nossa igreja. E eu fiquei muito estressado, a gente gastou horas procurando uma igreja pra gente parar o carro. Olha que engraçado, né? Estressado, procurando uma igreja. Porque a religião exigia que eu comparecesse aos domingos no culto. Sim. E daí eu estava indo para São José e eu passei na frente da igreja e tinha uma vaga na porta da igreja. Daí a Michelle falou da vaga e a minha irmã estava indo naquela igreja, a minha irmã estava vindo do mundo, ela tinha vindo do Santo Daime e ela queria que eu fosse na igreja. E eu falei, não, isso não vai dar certo, isso não é uma igreja, mas enfim, a vaga estava lá naquela igreja. E eu parei. E nós entramos na igreja, não tinha, estava tudo apagado, era um horário de louvor e tinham 4 cadeiras, eu me lembro muito disso. E nós entramos, sentamos quase para fora da igreja, porque a igreja estava cheia. Só que quando nós sentamos, uma pessoa sentou na última cadeira. Daí não tinha como eu sair. Daí, na hora que nós sentamos, naquele exato momento, eu ouvi o Leandro falando o meu nome. E estava tudo apagado e não tinha como ele me ver. Eu estava para fora da igreja. E ali ele me entregou uma profecia. E eu abaixei a cabeça e eu achei que tudo aquilo era uma grande armação. Foi o que eu pensei na hora. Mas eu senti que a voz dele vinha vindo na minha direção, mesmo de cabeça baixa. Gente. E ele me entregou uma palavra que foi realmente muito certeira. Ele disse que a minha vida ia virar uma bagunça, ia ficar de ponta cabeça, mas que Deus, ele sabia do que passava dentro do meu coração e era necessário que tudo aquilo acontecesse para que eu soubesse que ele realmente era Deus. O que nesse momento, não sei se você vai lembrar, mas nesse exato momento que o Leandro falou isso para você, o que Deus estava representando? Deus estava perto de você ali para você ou Deus para você estava tratando Deus muito distante? Não, porque na verdade eu venho de um problema na minha infância de abuso sexual quando criança, mas isso é um assunto que a gente pode falar outra época. O meu pai, isso em relação ao meu pai. E quando você tem essa área da sua vida invadida por uma pessoa que deveria ser o seu porto seguro, quando a gente fala Deus, a gente entende que Deus, é alguém muito distante, quando na verdade Ele é o nosso Pai. Então falar para uma pessoa que é tão machucada nessa área terrena, que Deus é o seu Pai, isso não é de verdade, entende? Porque você está invadido nessa área. Entendo. Então Deus para mim era Deus, uma pessoa muito ocupada que estava dentro da igreja. Que não tinha preocupação com você. Não, isso não existia. Então naquele momento eu estava, na hora que eu ouvi aquilo, eu achei que era mais alguma coisa de uma religião, entende? Mas passaram alguns dias, eu fui embora muito irritado porque o rapaz estava sentado na ponta da fileira, não tinha como eu sair, eu tive que esperar terminar o culto. E na hora que terminou, eu fui embora muito irritado com aquela situação. Meu Deus. Mas passaram poucos dias, pouco tempo, e eu comecei a me sentir muito mal. Para resumir, o meu casamento já estava num declínio muito grande, por tantos problemas que não foram corrigidos. A gente não entendia o que era casamento. A gente traz uma bagagem de casamento daquilo que a gente assistiu a vida toda dos nossos pais. Sim. A gente acha que traição é algo normal, né? Infelizmente, o mundo tá assim. E eu acho que Cristo, ele permite toda a nossa história para depois você poder olhar para uma pessoa que passa por essa dificuldade que eu passei e você falar para a pessoa, se você fizer diferente, isso vai dar certo. Não é assim, não tá tudo perdido. Na verdade, quando a gente entende que para nós acabou, é aonde que para Deus começou. Meu Deus, muito forte. Que forte isso. E Deus, ele permitiu, porque a minha ferida era muito grande, então eu precisava chegar nesse limite, entende?
E daí... A Michelle, desculpa te interromper, mas a Michelle, ela contou que no momento que ela foi embora, você descobriu uma doença. Naquele dia... do que casamento acabou. Do casamento acabar e você descobriu... Não foi assim. Foi mais ou menos isso. É que foram tantas coisas. Deus, eu acho que ele tirou uma pedra que segurava uma avalanche. Meu Deus. Entendeu? Foi isso que aconteceu. Daí desmoronou tudo. Foi tudo. E olha como Deus é maravilhoso. Ele avisou. E ele falou pra mim naquele dia: você vai passar pelo vale da sombra da morte, mas você nunca se esqueça que eu vou estar do seu lado. Mas eu me esqueci, até porque eu não sabia. Eu não acreditava que de fato era ele que estava falando. E o Leandro ainda disse que faziam 3 anos que ele estava esperando que eu entrasse na igreja para ele entregar aquela profecia. Olha o amor de Deus. Faziam 3 anos que ele estava esperando. E aquele dia, e de repente eu entrei e ele falou assim... Eu lembro que ele falou assim, quem acabou de entrar na igreja foi um rapaz chamado Guilherme. Meu Deus, olha, igreja, não, contando assim, né? E a igreja era assim, nós estávamos para fora da igreja, o púlpito era lá na frente, ele não estava lá na igreja. 8 anos, 7 anos, uma data que ele disse que Deus tinha entregue aquela profecia para ele. E a banda estava cantando lá na frente e tinha eu não lembro, atrás da igreja tinha um púlpito, não sei, lá atrás. E eu estava atrás, ele não tinha como me ver. Nossa. Entende? E isso foi uma coisa que eu fiquei muito lembrando dessa situação. Como se Deus... você precisava saber disso. Ele precisava te avisar o que Deus, você iria... ele se apresentou naquele momento para mim como Deus, para depois ele se apresentar como Pai. Entendeu? Aquele momento eu entendi que existia um Deus que estava vendo algo, que estava cuidando de mim. Depois ele se apresentou como meu Pai. E aí o que a partir daí começou a acontecer? Nós voltamos para casa normal. Passou alguns dias, eu comecei a me sentir muito mal. Tá? Eu comecei a ficar muito doente. E eu fiquei mais ou menos uns 6 meses tratando como se aquela doença fosse Crohn. Crohn é uma doença que você... É um problema no intestino, que você é intolerante a quase tudo. Sim. Eu comecei a emagrecer e eu tratava com um médico que ele dizia que era Crohn. Um dia eu estava passando muito mal e eu fui numa médica que é a nossa cliente e ela me examinou e ela ligou o consultório dela na frente do regional e ela ligou para um oncologista e perguntou se ele estava no regional. Ele falou que estava, eu só atravessei a rua, fui para o hospital, fiz uma ressonância e ali eu fiquei. Meu Senhor. Ali começou um momento da minha vida que eu entendi o que é solitude e não solidão. Solidão foi o que eu passei a minha vida toda. Perto de muitas pessoas, num casamento que todo mundo tinha como perfeito, dentro de uma igreja que todo mundo achava maravilhosa, mas eu tinha uma solidão. Naquele momento começou um processo que eu chamo de solitude. Solitude é aquilo que só fica você e Deus. Você fica na dependência dele. Mas eu acho que a Michelle fala que eu acredito nisso, eu era muito arrogante, um pouco prepotente, e Deus teve um pouco de trabalho nesse momento. E daí eu fui para o hospital, eu fiquei bastante tempo internado, fazendo exames, e as coisas foram piorando. Mas como eu tinha um plano de saúde muito bom, eu achava que estava tudo bem, que eu ia sair dali. E num dia, a minha médica chegou em mim e falou assim, Guilherme, você vai ter que sair daqui, porque o plano de saúde ele vai levar 1 semana para liberar uma medicação para você. E eu não tenho esse tempo. Eu preciso... E o SUS já está te esperando no hospital escola. Eu saí daquele hospital dentro de uma Kombi com um cobertor que estava na Kombi. Meu Deus. E fui para o hospital. E ali eu vi que as coisas não eram do jeito que eu achei que fosse. Ali eu fiquei um bom tempo em isolamento. Desculpa te interromper, mas é porque às vezes Deus trata com a gente em coisas, igual você falou, né? Que a Michelle falou que você tinha um pouco de prepotência e arrogância. E às vezes Deus coloca a gente em lugares pra gente enxergar o tamanho, como nós somos pequenos, né? E na verdade, eu penso, Tati, que eu não era prepotente ou arrogante. Eu só precisava me defender de tudo na vida. Você usava aquilo como uma defesa. E quando, na verdade, hoje eu uso um pouco da humildade, um pouco daquilo que Deus me ofereceu, eu substituí, mas eu acho que eu não era tão inatingível como as pessoas achavam, era só para me proteger de tudo aquilo que eu já tinha sofrido, entendeu? Entendi. E daí eu fui para aquele hospital e eu vi que era uma outra realidade, e ali eu fiquei mais ou menos 1 ano dentro daquele hospital.
sem sair do hospital. Eu lembro que era uma situação tão difícil, eu tive todas as doenças que você imaginar. Além do câncer, do linfoma, eu tive um diagnóstico de tuberculose no sistema linfático. E eu ficava tão mal que os médicos vinham. Eu lembro de uma cena que veio uma médica de São Paulo e ela me levou para um auditório onde tinha, eu acho que uns 80 estudantes de medicina. E ela falava assim: fala alguma coisa, agora respira. Você está enxergando? Porque eu não tinha condições de responder a movimento básico. Eles não entendiam como eu estava vivo. E o que passava na sua cabeça, Guilherme, nesse momento? Nada. Não passava nada. Porque Deus, Ele permite. Ele vai permitindo que as coisas aconteçam. Por nenhum momento você não questionou por Não. que, Deus? Por que eu tô passando por não, isso? Porque eu não tinha caído a minha ficha. Eu vou explicar para você a hora que chegou. Daí as coisas foram ficando piores, eu fazendo transfusão de sangue todos os dias, e os médicos vindo toda hora, o pulmão parando. Foi uma situação muito difícil. Mas um dia, a Michele chegou no horário de visita. Esse dia que você está querendo saber como que as coisas aconteceram. A Michele chegou num dia de visita e ela falou assim: eu não vim te visitar, eu vim pedir o divórcio. Nesta hora, porque a gente coloca todo no lugar de Deus na nossa vida. Sabe aquele espaço que a gente precisa preencher? Nossa, eu tô... Sabe aquele espaço que você precisa preencher na sua vida? Que somente Deus preenche? Você vai preenchendo com tudo. Você vai preenchendo com o seu trabalho, você vai preenchendo com a sua vaidade, você vai preenchendo com as suas amizades, com os seus status, com o seu casamento, com os seus filhos, com tudo aquilo que nem é tão real assim. Verdade. E daí nesse dia eu fiquei um pouco chocado, eu já estava bem mal, ela foi embora. E nesse dia eu percebi que eu estava muito doente. E eu percebi que eu ia morrer. Entendeu? Nossa! E já tinha passado bastante tempo. Meu Deus. E eu lembro que neste dia eu era meio começando a anoitecer, eu já tinha jantado no hospital, e no hospital tudo de ruim acontecia. Nunca levaram uma comida que era pra mim, nunca levaram um café. Sempre falavam: nossa, eu errei o paciente, eu falava: meu Deus do céu. Não é possível. Eu comecei a perceber que Deus estava esquecendo de mim. Mas nesse dia eu entrei dentro do banheiro e a minha oração levou uma noite. Uma noite. As enfermeiras ficavam batendo na porta. Acho que elas pensavam que eu tinha morrido, né? Uhum. E eu falei assim: Deus, até ao amanhecer eu tenho que morrer. Se eu não morrer, eu não quero mais ficar aqui. Eu vou sair daqui. Eu não aguento mais. Porque eu percebi que toda a minha vida era uma farsa. Eu percebi que tudo em mim era uma grande mentira. Nossa. Mas eu percebi que eu cheguei até ali porque alguém estava me sustentando, mesmo daquela forma. Não tinha como. Todos os dias alguém falava: não tem como você estar vivo. Nossa. Não tem como você estar respirando. E daí, logo de manhã, eu comecei a juntar minhas coisas e os médicos começaram a chegar e eu falei: não, eu quero ir embora. Daí chamaram a minha médica, vi assistente social, tal, assinei um monte de documento. A minha médica falou: você não pode sair, você vai morrer. Daí eu falei assim: eu não morri, eu não vou morrer mais. Você saiu por conta própria. Porque naquele dia eu orei, na hora que eu estava orando eu lembrei que ia acontecer tudo aquilo, mas que Deus estaria do meu lado, então eu não ia morrer. Não adianta eu ficar insistindo. Da profecia. Não adianta ficar insistindo naquilo, eu não ia morrer e nem ia viver. Você concorda? Uhum. Eu falei: eu vou embora. Daí eu cheguei, eu fui embora, peguei minhas coisas, tal. A hora que eu cheguei na minha casa, a Michele queria o divórcio, entendeu? E eu tava pesando nem sei quantos quilos, entendeu? Daí eu peguei e falei que eu ia embora, mas eu queria levar meus filhos e tal, eu não ia ficar sem eles. E começou uma história a partir daquele dia. Uma outra história. Uma história com um outro percurso, um nascimento diferente, uma forma de viver, uma dependência total de Deus. Eu ia para o hospital 3 vezes por dia, de manhã, de tarde, de noite. Não me pergunte como eu sobrevivi. Não me pergunte, porque eu não tinha dinheiro, eu não tinha nada, eu tinha 3 filhos, mas nunca me faltou nada. Nada. Deus é fiel demais. Só que daí o que acontece?
nesse momento, o meu filho mais velho falou assim, pai, a gente tem que ir pra igreja, não sei o quê. Olha que lindo! E o meu filho estava todo envolvido com maconha, com não sei o quê. E eu fiquei olhando e falei, nossa, o que está acontecendo? Daí eu fui numa igreja que a minha mãe estava indo. Não, eu comecei a ir numa outra igreja antes do meu filho falar. Era uma igreja bem simples. E eu ficava olhando, eu falava, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Eu preciso que o Senhor se apresente para mim. Entende? Porque eu não estou entendendo o que está acontecendo. Porque eu não morri. Eu falava assim, eu não sirvo nem para morrer. Eu falava para Deus. Senhor, misericórdia. E daí, eu lembro que o primeiro dia que eu fui nessa igreja, os meus filhos estavam comigo em casa, eu estava com uma bermuda, porque eu estava com uma trombose nas pernas. Minha perna vazava. Gente, realmente, a Michele falou, tudo aconteceu com você? Tudo, não dá para entrar no mérito de muitos detalhes, porque foram muitas coisas. Meu Deus. E no primeiro dia que eu fui nessa igreja, que a minha mãe falou que queria que eu fosse na igreja dela, e eu precisava ir em qualquer igreja. Eu estava morando em cima do meu salão, onde era um quarto e uma cozinha. Eu estava morando com meus 3 filhos lá. E eu falei, eu preciso ir na casa da sua mãe buscar roupa para vocês. Na hora que eu parei o carro na frente da casa dela, que eu buzinei. Sempre dá para diminuir. As pessoas pensam assim, que Deus ele não envergonha ninguém. Muitas das vezes Deus ele faz você passar um mico, uma vergonha para você entender. Eu também acho. Para você entender que ele é tudo na sua vida. Não é verdade? Eu concordo plenamente. E daí nesse dia eu parei o carro e buzinei. Antes da Michele sair, 3 assaltantes pularam o muro de um terreno abandonado que estava do lado. Não é possível, não. Não, mas ainda dá pra ficar melhor. E eu fiquei olhando assim pra cara deles, e eles falaram, você não tá entendendo? Desce do carro, não sei o que. Daí eu desci do carro naquela situação, a ministra Michele saiu com o rapaz que ela morava, e o cara levou meu carro, e eu fiquei com 3 crianças descalço naquela situação, e eu falei, Deus, o que acontece? Daí eu tinha que ir embora, não tinha como alguém me levasse embora, e eu lembro que quem me levou embora para minha casa foi a Michele e o cara que ela estava morando. E eu vim no banco de trás, e ele ficava com o braço assim no pescoço dela. Eu olhava aquilo e eu falava, Deus, o que mais tem que acontecer? Dava até medo de perguntar, né? Tem como ficar pior. Daí eu lembro que ela desceu, eu desci na frente de onde é o salão hoje, e a chave tinha ficado no carro, eu não tinha como entrar. E ela foi embora, eu fiquei ali, eu olhei pro céu, e o céu estava tão lindo, daí eu falei assim, gente, mas se existe Deus, tudo vai acontecer. Entende? Se Deus existe, isso é só o começo, porque não tem nada pior que pudesse Você nunca acontecer. blasfemou? Não, porque, tipo assim, o que viesse era lucro. Entendi. Entendeu? Qualquer coisa que fosse melhor era lucro. Então, assim, eu nunca duvidei daquele momento, do dia que eu saí do hospital e as coisas elas foram acontecendo, porque pensa comigo, eu estava morrendo no hospital. E todos os dias eu tinha um dia de vida. E todos os dias eu descobri uma verdade sobre Deus. Enfim, eu comecei nessa igreja, foi pouco tempo que nós ficamos lá, daí um dia meu filho falou assim, pai, por que você não vai na Poema, tal, a igreja que deu testemunho? A tal da igreja. Daí eu fui com ele um dia e nós começamos a ir, até porque não era tão perto, mas eu até preferia, porque lá apagava a luz, entendeu? Então ninguém me via, então eu chegava na hora do louvor que já tinha começado e saía antes de terminar o culto. Sim. Então ninguém me vê. E foi a coisa mais incrível, foi apresentado um Deus para mim. É claro que eu estava aberto para conhecer, necessitando e querendo, porque eu não suportava mais a minha vida. E foi ali que começou. Eu comecei a ir todos os dias, tinha culto várias vezes por semana, e fazendo meu tratamento no hospital. E eu lembro que as médicas, elas falavam assim, eram muitos médicos, né? Tuberculose, câncer, nossa, era muita coisa. E na medida que eu ia recebendo alta, os médicos, eles queriam me tratar como se fossem psicólogos. Eles falavam assim, não se preocupe, não lembre do passado, tudo passou, isso não pode ser um trauma na sua vida, mas eu queria lembrar daquilo, porque aquilo era prova de que Deus existia. Exatamente. E eu falava isso para os médicos, eu falava, não, foi Deus. E eu lembro que o médico falou assim para mim, olha, um dia eu cheguei no médico e falei assim, doutor, qual que é
possibilidade de vida, tal. Ele falou assim, Guilherme, seu caso é muito sério e você tem, eu posso te dar 1% de chance. Mas não foi essa reação que eu tive, porque 1% vivendo o que eu estava vivendo era a mesma coisa de 100%. Sim. Entendeu? Eu vi muita coisa naquele 1%. Eu senti vontade de acreditar e de viver isso. Deixa eu te perguntar, depois você já estava lá, já estava mais forte, né? Já estava firme na igreja, recebendo altas, né? Vivendo uma nova história com Deus. Como que era o seu coração referente a Michele? Então, na verdade, a Michele foi a primeira pessoa que de fato eu amei. Só que eu não sabia o que era amor. Porque nunca me apresentaram. Ai, que coisa linda, meu Deus, eu tô emocionada. Um sentimento de amor. Primeiro de tudo, a Michele, ela gostou de mim do jeito que eu era. Entende? E eu sempre amei a Michele. Eu comecei a namorar a Michele, ela tinha 14 anos, eu tinha 18, sei lá. E era aquela coisa de infância, de tudo tumultuado. Mas eu sempre amei. Só que tudo que é de errado era intrínseco em mim. Entende? Por causa do casamento dos meus pais, daquilo que eu vivia, eu achava que era tudo normal. Então, quando eu comecei na igreja, que naquele momento que Deus foi restaurando, alguma coisa começou a despertar em mim. Inclusive, eu pensei assim, a Michele já está com outra pessoa, ela já está vivendo uma vida de louca, não tem como. E a gente sempre coloca um limite naquilo que Deus pode fazer. Entendeu? Por isso que Deus permite que a gente desça mais um degrau, pra gente realmente saber que somente Ele pode nos ajudar. Exatamente. E daí eu lembro que um dia eu cheguei na igreja, num domingo, e ia começar uma campanha. Isso não tem nada a ver com a Poema, aconteceu só aquela vez. Uma campanha de restauração, de casamento. Daí eu peguei e falei assim, não, eu não vou. Eu pensei comigo, eu não preciso vir, né? Porque a Michele já tá namorando com outra pessoa, a gente não vai... Né? Pra mim, eu ia viver uma vida de solteiro, restaurado e tal. Mas alguma coisa muito forte aconteceu dentro de mim. E eu falei, eu vou vir. E a sensação que eu tinha é que tudo que era ministrado era pra minha vida, pro meu casamento. Senhor. Era pra mim aquilo. E eu lembro que, na medida que aqueles cultos que aconteciam semanais iam acontecendo, as coisas iam acontecendo naturalmente com Deus. E um dia eu falei assim, Deus, eu sei que o Senhor quer que eu volte com a Michele, mas eu não vou atrás dela. Nunca vou atrás dela. E o Espírito Santo um dia ele disse assim pra mim, você vai fazer pra ela a mesma coisa que eu fiz com você. No sentido de amar, de cuidar, de aceitar, de ter paciência. Aquilo foi muito forte. Imagino. Mas eu achava que fosse do jeito que era. Daí eu pensei, eu não vou atrás dela. No último dia, na última semana dessa campanha, um dia a Michele apertou a campainha da minha casa de noite, ela foi fazer caminhada na rua. Entendeu? Assim? É possível, lógico. Daí eu olhei e falei assim, como assim? Daí ela falou assim, não, eu tô fazendo caminhada e resolvi passar aqui. E essa caminhada dela começou a ser frequente. Entendeu? Daí ela começou a falar da gente voltar, que não sei o que, tal. Daí eu falava, então, só que agora eu tô indo na igreja, é diferente. Mas eu não queria falar de uma religião pra ela. Sim. E ela falou, eu não quero, eu não vou. Daí ela ia embora e tal. Daí os meninos, meus filhos, começaram a ver que tinha uma coisa muito diferente. Daí ela começou a falar que queria voltar. Isso aconteceram várias vezes. E isso começou a machucar muito meus filhos. Por umas 2 ou 3 vezes, não sei exatamente. Ela falou, eu vou. Ela terminou com o cara, daí ela vinha. Daí ela falava, não quero mais. Daí ela voltava. Foi um momento muito difícil. Eu posso dizer pra você que ter vivido o que eu vivi com a Michele foi infinitamente mais difícil do que eu vivi sozinho naquele hospital. Porque o que eu vivi falava da minha vida, da minha saúde, da minha restauração. E estar junto com a Michele é você não precisar fazer aquilo, mas você vai fazer porque Deus fez na sua vida. É incrível como vocês dois falam desse assunto completamente curados. Dá pra perceber, porque ela fala, você vê, eu não consigo sentir um momento que você fala disso, tipo, lembrando, tipo... Não. Ai, não dá pra sentir não, isso. Não, porque eu amava a Michele, mas depois que eu conheci o amor de Deus, o meu amor por ela, foi diferente, é um amor restaurado.
Não é aquilo que a gente conhece como amor, entende? Daí eu lembro que a última vez que ela veio e os meninos ficavam super felizes e tal, ela falou assim, não, eu não quero mais, eu vou embora. Daí eu lembro que o meu filho mais novo, nessa época, eu nem lembro quantos anos ele tinha, ele era bem pequeno. Ele chorou muito, tal, todo mundo ficou super triste. E eu senti de Deus, eu falei assim, Luca, a gente vai orar. E a gente só vai levantar da nossa oração a hora que o telefone tocar e a sua mãe falar, eu quero voltar. E nesse momento ela nunca mais vai voltar ela nunca mais vai desistir. Olha que loucura. Não, eu acho que quem tá assistindo deve estar falando, ele é muito doido, mas aí eu falo pra você, assista o programa com a Michelle, e daí você vai ver as peças se encaixando. Gente, e nós fomos, e ele chorando, a gente dobrou o joelho, eu falei, eu falo umas coisas, eu sou TDAH. Então assim, a gente não tem muito filtro no que a gente fala. E pra Deus eu falo a mesma coisa. Eu falo, Deus, me ajuda aí nessa oração. E Deus, ele entende. E eu lembro que nós ajoelhamos e começamos a orar. Eu falei, Deus, o que eu fiz? Esse telefone tem que tocar. Porque meus filhos precisam saber que o Senhor é verdadeiro. E eles dormiram de joelho, e eu de joelho, e o telefone não tocava. De repente o telefone tocou. Ai, que coisa mais linda. Daí Senhor. O telefone tocou, a Michelle falou assim, vem me buscar, e eu prometo que vai ser a última vez. E daí eu falei, Lucas, sua mãe quer falar com você. Daí ele atendeu o telefone, nós fomos lá, já era de noite. E foram tantas histórias, porque eu precisava conhecer Jesus, entendeu? Eu lembro uma vez, depois desta vez que estava em casa, a Michelle entrou num processo que ela falou para vocês, muito difícil, que tem a ver com a restauração dela. E ela precisava conhecer o amor de Deus. E não se tratava de uma religião, de um pastor. Ela precisava que alguém mostrasse para ela o quanto ela precisava ser amada. E eu lembro uma vez que eu fui para academia de manhã, porque eu precisava ir na academia, não era por estética. E eu estava malhando ali com meu fone de louvor, e o Espírito Santo falou assim para mim, vai para sua casa, liga o seu computador e entra no Facebook da Michelle. Eu falei assim, mas como assim, não tem senha? Daí ele falou, vai. Daí eu cheguei em casa e ele falou assim, para você saber que eu tô falando com você, ela vai estar sentada tomando café com uma amiga dela, outra hora a gente fala sobre isso, e você vai ver o que está acontecendo. Daí eu cheguei em casa, primeiro eu entrei, fui abrir, daí eu falei, que senha? Daí eu coloquei um número, apareceu. Ela estava programando para fugir de casa, entendeu? Para ir encontrar com o cara, porque era recente tudo aquilo. Daí eu falei, Deus, o que eu faço? Daí ele falou assim, você vai falar para ela que ela não está presa, aqui ela está livre, ela pode fazer o que ela quiser da vida dela. Daí eu cheguei e falei, Mi, você não precisa programar isso. Você está livre, você pode ir aonde você quiser. Você só vai ficar se você quiser. E se você ficar, Deus vai fazer todas as coisas. E foi assim que Deus ele foi mostrando para nós, no nosso relacionamento. Dela começou a ir na igreja, foi um processo de libertação muito difícil. E eu pensava assim, eu vou aceitar tudo isso porque vai ser como era. Mas não foi muito difícil. Mas se eu soubesse que seria como é hoje, eu tinha topado com um coração mais feliz. Ai, que lindo, que história. Gente, queria ficar aqui conversando. Não, mas olha, eu quero mais vezes, eu preciso conhecer mais desse testemunho, eu acho que o público precisa conhecer mais, eu quero entrevistar vocês dois juntos também. Vai ser um prazer muito grande. Mas eu queria muito que nesse momento você deixasse um recado para essas pessoas que estão desacreditadas mesmo da vida, do casamento, que não acreditam que Deus está olhando para elas, que acham que Deus esqueceu delas. O que você diria, vivendo tudo que você viveu para essas pessoas? Queria que você falasse para essa câmera. Eu acho que todo mundo, todos nós, quando nós chegamos no final do... Eu sempre falei assim, gente, tem porão no fim do túnel. Quando você desce o último degrau, ainda tem um porão, entendeu? E tudo isso, quando a gente acha que não tem solução, é porque a gente olha para a nossa competência. A gente olha para aquilo que nós poderíamos ter feito ou fazer, mas não se trata de nós. Se trata de algo que somente Deus, você precisa entregar, você precisa confiar de verdade, viver na dependência de Deus. Porque uma coisa eu garanto, Ele vai fazer infinitamente melhor do que aquilo que a gente acredita. Eu acredito. E isso é fato. Eu acredito que
Guilherme, muito obrigada. A gente vai ver muito o Guilherme e a Michelle por aqui, porque eles fazem parte do Diário de uma Noiva, que é uma outra história que a gente vai contar aqui pra vocês. Mas eu quero agradecer muito por você ter aberto a tua vida, vocês dois, ter contado realmente um testemunho verdadeiro. Muitas pessoas vieram até mim e falaram sobre isso, sobre a coragem de vocês de realmente falar a verdade de um testemunho, porque muita gente, às vezes, tampa um pouquinho, né, a parte suja do testemunho para não se envergonhar, e vocês não tiveram vergonha de contar, de deixar de contar nada aqui pra gente, foram muito verdadeiros aqui no nosso programa, então quero muito te agradecer por isso. Eu que agradeço muito, foi um prazer muito grande falar um pouco de tudo isso, e sempre que você convidar a gente vai vir aqui com o maior prazer. A palavra diz que quando é por ouvir a palavra, né? A fé, ela vem por ouvir. E quando a gente ouve coisas grandes, ultrapassa esse limite da nossa competência. E é aí que Deus vai entrando. Amém, amém. Certo? Obrigada, viu? Eu que agradeço. E você que tá aí, gostou dessa entrevista? Foi linda, né, gente? Se você não assistiu a entrevista Tudo é Possível com a Michelle, assista, porque tá lindo. Você vai ver esse quebra-cabeça se encaixando e vai ver que coisa mais linda, como Deus, para Deus tudo é possível. Não sai daí não, a gente só vai tomar uma aguinha, daqui a pouquinho a gente tá de volta. A farmácia alopática é uma farmácia de manipulação que atua no segmento de medicamentos há mais de 36 anos. Farmácia de manipulação, ervas medicinais, drogaria especializada em manipulação esportiva e suplementos. Nossa empresa está em constante desenvolvimento e crescimento, preocupando-se fundamentalmente com a qualidade de seus serviços para melhor atendê-lo. Venha nos conhecer na Avenida Marechal Deodoro da Fonseca 134, Jardim Santa Clara, Taubaté, ou na Rua Marquês de Herval, 112, no centro de Caçapava. E no quadro Sempre Bela de hoje, ela que deu uma sumidinha, tirou férias, mas já tá aqui de volta trazendo novidades pra gente. Seja bem-vinda, feliz ano novo. Feliz ano novo, mais uma vez aqui, estou muito feliz. Deu pra descansar? Deu, graças a Deus. Que bom, deu pra descansar e renovar aí as novidades pra galera, né? Isso, trouxe novidades já com a proposta pro verão, que acabou de entrar. Que legal, vamos lá, do que a gente vai falar aqui hoje? Hoje a gente vai falar de uma coisa que muita gente dispensa por querer o bronzeado ou por achar, né, que é mais fácil, é o protetor solar. Gente, não pode, né? Protetor solar é aquilo que, assim, você tem que nascer e colocar no rosto e viver o resto da vida com ele, né? É, porque a gente acha assim, é um protetor solar, não vai dar tanta diferença. Se você não liga muito para as rugas, gente, mas eu vou dar um ponto bem assim que uma dermatologista me falou. 50% das nossas rugas, quando a gente tá envelhecendo, é por conta do sol. Olha só. Então, nem é tanto estética, né? Mas também pelo câncer de pele, né? Então, a proteção solar é saúde, né? Entra na parte de saúde também, não só contra rugas, mas também na mas da pele. Eu vejo que a mulherada, eu tenho uma grande dificuldade, eu confesso pra você. Por quê? Porque eu já tentei comprar de várias marcas, aquele protetor solar que já vem com base. Só que como a minha pele é uma pele mais oleosa, fica parecendo que eu fritei uma coxinha no rosto, né? Pior que a maioria. O que acontece? Tem algum que é indicado, que é melhor? Ou tem uma outra forma de fazer que dá pra ficar protegida e mesmo assim usar maquiagem? Sim, hoje em dia a lista de protetor solar com cor está gigantesca. Quando lançou essa proposta, muitos vieram com uma cobertura bem grossa, bem densa, e acabaram que ficando um pouco pesado, um pouco mais oleoso do que o normal, porque o protetor em si, normalmente a gente fala, não usa porque fica melecado. Exato. Mas hoje em dia o mercado se estendeu bastante, hoje em dia tem uns que até controlam a oleosidade. Olha que legal. Esse que eu trouxe aqui para vocês darem uma olhadinha, ele é bem líquido, bem fluido, vocês podem ver que ele é bem aguinha.
unha. Ele ajuda no controle da oleosidade, mas ele é somente protetor solar. E aí na hora que você vai passar, vamos supor, você usa ele e na hora que você for passar a base em cima não fica soltando, porque não já, fica. Já aconteceu tem uns isso. que esfarela, né? De você passar o protetor embaixo, na hora que você vai passar a base, fica parecendo que o rosto tá cheio de pelinha. Na verdade a gente tem que testar. Porque assim, tem muitos que vem escrito toque seco, mas não são. Entendi. Então sempre prefira pelos fluidos. Mas para aquelas pessoas que têm preguiça de passar protetor solar, já vem direto com a maquiagem. Hoje em dia tem uma opção maravilhosa que é o BB Cream. Gente, eu amo indicar esse produto. Olha, ela ama mesmo, porque antes de começar o programa ela tava falando, Tati, isso aqui veio assim pra salvar a vida. Eu já quero, hein? Ó, isso porque a gente nem tá fazendo propaganda, mas é porque é bom mesmo e aqui a gente tem que falar de coisa boa, né? Então... Teve um BB Cream que ficou famoso de fora e ele tinha um fator solar alto, só que ele não tinha tantos benefícios e hoje em dia muitas marcas brasileiras fizeram e arrasaram na proposta. E o BB Cream, normalmente ele é composto de vários, né, produtos em um só. 10 em 1, 7 em 1, 5 em 1. E a maioria tem hidratante, efeito soft focus, que é o efeito de um primer, o filtro solar, filtro de luz azul, que é o filtro, né, de celular, da luz do celular, de computador. E tem esses que tem cobertura de base e fica cobertura de base mesmo. Ele é muito bom. Tem como você fazer um teste e eu vou explicar pra você? Vou te mostrar. Esse aqui, ele já tem uma cobertura bem densa. Porém, ele fica fino na pele. Ele parece que fica super oleoso, gente. Mas eu uso diariamente isso aqui. Ele fica um toque maravilhoso na pele. Olha como cobre. Como cobre, como ele rende, cobre, né? Rende muito. Sim. E assim, o filtro solar, quando você aplica, você tem que aplicar ele no rosto todo para ter uma cobertura do filtro perfeitamente. Sim. O BB Cream é a mesma coisa. Entendi. A gente não pode aplicar só um pouquinho e querer que aquilo vá proteger o rosto todo. Então a gente também tem que cumprir com a funcionalidade dele na aplicação. Vamos Agora, mostrar a diferença. O filtro solar fluido, ele é assim, eu aplico uma gotinha. E tá vendo como ele some na pele, Aí ele não tem cobertura nenhuma. Aqui ele parece ser beijinho, mas ele não tem cobertura. Depois que ele seca, ele fica sequinho e não deixa minha pele produzir óleo durante o dia. Então é legal procurar também. Esses que tem controle de oleosidade. Sim. E esse aqui que parece uma base, ele veio pra... Olha, sequinho mesmo, gente, sensacional. Já secou, não tem brilho nenhum, não tá colando. Já quero. E já facilita a vida pra quem, né, quer ter uma opção mais rápida para poder usar no dia a dia. Não é o ideal. Se falar para você usar ele na praia, não é o ideal. Entendi. Mas já que você não passa o filtro solar, é uma opção maravilhosa. E se passar, vamos supor, o filtro solar e ele por cima, aí é perfeito. Aí é perfeito, porque daí na praia dá para fazer isso, por exemplo. Porque assim, a proteção solar do filtro solar normal, ele tem a proteção química, né? Quando você passa a base por cima, até uma base sem filtro solar, você tem a proteção física, que é a partícula de pigmento. Então ele vai fazer uma camada por cima do filtro solar e é como se fosse mais uma proteção. Mulherada, homens, todo mundo, tomem cuidado com essa coisa de querer ir na praia, tomar sol e fica lá que nem, né, estica lá na areia e fica e não passa um protetor solar. Isso é muito perigoso, como a Bruna falou aqui, por conta do câncer de pele, Sim, né? Eu teve uma amiga que esses dias ela fez uma cirurgia, ela tem uma cicatriz no braço, uma amiga muito querida, e ela também preza muito pelo filtro, ela fala também pros seguidores dela, e eu vejo o quanto isso é importante, né? Quando a gente conhece alguém de perto que aconteceu isso. Passou por né? isso. É uma situação difícil. Bruna, queria te agradecer por mais essa dica maravilhosa. Por nada. Seja bem-vinda esse ano, né? Tem muitos programas aí pela frente. Por vir. Muitas dicas ainda para você dar. Quero te agradecer e deixa aí o seu recado pros nossos ouvintes. Não, eu achando que eu tô na rádio, gente. Pros nossos telespectadores. Gente, uma ótima noite pra vocês. Eu tô amando estar aqui passando todas as dicas. Me sigam no Instagram, vai deixar aqui pra vocês. Qualquer dúvida em relação a produtos e cursos também que eu dou, é só me chamar lá, tá bom? E se cuidem, viu, gente? De dentro pra fora, hein? Não esqueça o filtro solar. É isso aí. Você não saia daí não, porque o programa só tá começando. A farmácia alopática
é uma farmácia de manipulação que atua no segmento de medicamentos há mais de 36 anos. Farmácia de manipulação, ervas medicinais, drogaria especializada em manipulação esportiva e suplementos. Nossa empresa está em constante desenvolvimento e crescimento, preocupando-se fundamentalmente com a qualidade de seus serviços para melhor atendê-lo. Venha nos conhecer na Avenida Marechal Deodoro da Fonseca 134, Jardim Santa Clara, Taubaté, ou na Rua Marquês de Herval, 112 no centro de Caçapava. Hoje eu quero falar de Ocralin. Ocralin, gente, é um aglutinador de gordura. Como assim, Tati? É isso mesmo. Ele é inovador no mercado e tá todo mundo, é o queridinho hoje no mercado, gente. Para você que tá fazendo dieta, mas de vez em quando chega no final de semana ou então exagerou aí no final de ano, precisa... Toda vez que você comer algo assim muito gorduroso ou muito pesado, 15 minutinhos depois, o que você vai fazer? Você vai tomar o Ocralin. Eu tô contando isso, gente, porque eu estou usando o Ocralin. Eu estou prestes a casar, então vocês imaginam como tá a minha ansiedade, né? Quero comer um docinho de vez em quando, quero sair da dieta de vez em quando e não posso porque eu preciso entrar em um vestido de noiva. O Ocralin vem me ajudando porque ele ajuda a diminuir a gordura por refeição. Olha que sensacional. Então toda vez que eu vou comer algo que eu sei que é mais pesado, que é mais gorduroso, 15 minutinhos depois, Ocralin pra dentro. E eu quero deixar um recadinho aqui pra você que também dá essas escapadinhas como eu. Eu quero falar que você que tá aí assistindo, você tem desconto. Exatamente, gente, o preço tá sensacional. Está com muito desconto mesmo pra você que é o nosso telespectador aí lindo que curte aqui o nosso programa. A Farmácia Alopática, ela separou pra você uma super promoção por apenas R$ 74,00. Você consegue comprar o seu Ocralin, tá? E detalhe, Tati, mas eu não sou daqui, eu sou de longe, não tem problema, ela entrega em qualquer lugar do Brasil, aí tem um valor do frete, você conversa com eles pra ver como que fica, mas é um valorzinho tão pequenininho, perto de todas as vantagens que o Ocralin vai fazer na sua vida. Então, se você tá aí, nesse momento, Tati, eu preciso emagrecer, mas eu não consigo deixar o docinho de lado, Ocralin pra você, tá bom? Tá aqui o telefone na tela, peça agora o seu, gente, apenas R$ 74,00. Esse preço é um preço promocional pra você que tá assistindo a gente. Farmácia Alopática é a sua farmácia de manipulação. A Farmácia Alopática é uma farmácia de manipulação que atua no segmento de medicamentos há mais de 36 anos. Farmácia de manipulação, ervas medicinais, drogaria especializada em manipulação esportiva e suplementos. Nossa empresa está em constante desenvolvimento e crescimento, preocupando-se fundamentalmente com a qualidade de seus serviços para melhor atendê-lo. Venha nos conhecer na Avenida Marechal Deodoro da Fonseca 134, Jardim Santa Clara, Taubaté, ou na Rua Marquês de Herval, 112 no centro de Caçapava. Diário de uma noiva, chororô. Olha, eu vou falar, Mariana, difícil, hein? É difícil, toda noiva se emociona. Mas eu vou falar uma coisa, eu quero agradecer o atendimento de vocês. É simplesmente, assim, maravilhoso. O carinho, gente, eu acho que tudo isso faz total diferença na hora que você vai escolher seu vestido de noiva, porque ela tá até arrepiada. É um momento muito importante, muito mágico, né? É um dos momentos mais importantes da vida da mulher. Exatamente. E a Mariana tá aqui pra quê? Pra mostrar pra você que vai casar, você que tá aí na dúvida, mas o que eu caso, como eu caso? Então a Mariana trouxe aqui alguns vestidos e algumas opções pra você. Vamos lá, Mari, conta aqui pra gente. Esse é o tradicional princesa, né? Todas as noivas que sonham com aquele casamento tradicional, com um vestido bem princesa, que desde pequena sonha casar, esse é o vestido perfeito, que são bem armados, bem tradicionais mesmo. Aqui eu tenho o vestido sereia, porque tem noiva que gosta do vestido mais coladinho, mais justinho no corpo, também bem clássico, que é o vestido sereia. Aqui eu tenho o vestido boho chique,
que são os vestidos que está em alta agora, pois está tendo muito casamento em campo, praia, pôr do sol. Então esses vestidos é o que está usando muito. É o que está em primeiro lugar hoje em dia, é os boho chic. E aqui temos um vestido bem levezinho que as noivas podem estar usando tanto para casamento no civil, depois um almoço, ou até mesmo um religioso, que é aqueles mini wed que não quer muito convidado, aí estão usando bastante esses estilos de vestido. Fica lindo também. Fica, né? Bem delicado. Qual que é o tempo ideal? Eu fui meio maluca, né? Como todo mundo sabe, esse casamento é um casamento feito por Deus mesmo, mas eu não aconselho, as noivas geralmente fazem casamentos programados, né? De quanto tempo é o ideal para a noiva começar a ver o vestido? Depende muito da noiva. Tem noiva que é muito ansiosa, que vem com 1 ano, 2 anos de antecedência. Mas tem noiva que é super tranquila, que vem 1 mês antes. Então, nós aconselhamos, no mínimo, 1 ano antes. Porque a noiva consegue, dentro do seu orçamento, dentro de tudo que ela está sonhando, escolher o vestido ideal dela do casamento. Então, vamos chamar esse pessoal que está aqui, essas noivinhas que estão aqui, que estão apavoradas, que estão com dúvida. Vem aqui, vocês ajudam. Né? Ajudamos todas a escolher o vestido perfeito, de acordo com o que cada uma está sonhando. Eu posso dizer para você que é aquele vestido que você chora, que você se emociona. Elas conseguem trazer isso para vocês. Muito obrigada. Imagina, viu? nós que agradecemos. Farmácia Alopática é uma farmácia de manipulação que atua no segmento de medicamentos há mais de 36 anos. Farmácia de manipulação, ervas medicinais, drogaria especializada em manipulação esportiva e suplementos. Nossa empresa está em constante desenvolvimento e crescimento, preocupando-se fundamentalmente com a qualidade de seus serviços para melhor atendê-lo. Venha nos conhecer na Avenida Marechal Deodoro da Fonseca 134, Jardim Santa Clara, Taubaté, ou na Rua Marquês de Herval, 112 no centro de Caçapava. Tá acabando mais um Ao Encontro e eu quero pedir um grande favor para você. Não esqueça de ativar o sininho para você receber todos os programas. Assim que sai, você já receber aí na tua casa. E olha só, curte, comenta, compartilha, porque assim você nos ajuda a espalhar a palavra de Deus, a espalhar o amor de Deus, já que esse programa é feito para isso, gente, onde o centro é sempre Ele. Eu desejo a você uma ótima semana, que você tenha dias gloriosos com Deus, que na sua semana seja cheia de novidade, seja cheia da presença de Deus. E não se esqueçam, gente, fica aqui sempre com a gente, dá sempre uma olhadinha aqui no nosso canal
canal, porque sempre vai ter coisas, mensagens lindas aqui para você. Eu vou ficando por aqui e até o próximo programa. Tchau, tchau! Está sentado no trono e ao Cordeiro seja o seja a honra, seja a glória, seja o dom.